Eu sempre tive uma coisa dentro de mim que me questionava, assim, sabe? Tipo, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Quando eu era criança, eu lembro que eu tinha vários momentos que eu olhava pra fora do meu corpo e eu pensava, por que eu tô presa aqui dentro? Eu não consigo entender por que eu tô presa aqui. Eu sempre fui dessas crianças que gostava de brincar no mato e ficava correndo o dia inteiro pela rua catando árvore para subir, porque eu achava que era muito mais interessante a natureza do que ficar brincando em casa, assim. E aquilo foi me dando, assim, me gerando esses questionamentos desde muito nova. Eu ficava sempre me perguntando minha verdadeira razão de estar aqui nesse planeta e presa aqui nesse corpo, porque eu sempre ficava questionando isso. Realmente eu vivi uma vida muito privilegiada, assim, né? Economicamente falando, meu pai ganhava bem. Para ele ser transferido, né, do Brasil para Bolívia, ele tinha toda uma estrutura ali que a empresa, que era uma multinacional, pagava. Estudei nas melhores escolas, fazia balé, tipo, na escola mais prestigiada de balé. Então, a minha vida foi meio que me esculpindo para ser assim. O autocuidado veio depois desse processo todo, porque eu também percebi que eu estava vivendo meio que sem ferramentas que me fortalecessem nessa caminhada que me levasse de encontro à responsabilidade que é ser quem eu sou. Afronta, então. Afronta. É agora, é agora, é agora. Afronta, então. Nosso encontro. Descolonize o pensamento. Nasci no Rio de Janeiro, mas fui criada pelo mundo. Minha mãe e meu pai são pessoas muito guerreiras por terem ido, né, saído do Brasil tão jovens. Meu pai é químico industrial. Ele foi o primeiro homem negro a se formar no CCAA de Duque de Caxias. Então, ele é pioneiro, assim, sabe? Falando inglês desde muito jovem. Então, eu venho dessa família, assim, muito forte, mas ao mesmo tempo com uma barreira, assim, muito grande com relação à questão da negritude. Não existia essa consciência, de fato. Quando eu tinha 1 ano de idade, mais ou menos, eu fui morar na Bolívia. E aí morei em diversos lugares na América Latina. E depois eu voltei para o Brasil quando eu já estava adolescente. Quando eu vim para o Brasil, eu tinha uma identidade que era também atrelada à questão indígena, né, dos povos ameríndios. Eu dançava o folclore na escola, a gente tinha competições de dança, eram danças dos povos indígenas. E eu sempre era a vencedora. Eu tinha essa fisicalidade, essa corporalidade que era muito expressiva e me fazia sempre me destacar dentro dessas atividades artísticas. E isso foi meio que também formando muito da minha identidade, esse folclore, sabe? E aqui foi a questão do negro, né? Porque eu sempre olhava para minha pele e ficava assim, mas o que é isso? Da onde que saiu? E quando eu cheguei aqui na minha adolescência, no Brasil, né, você começa a se olhar como um corpo estético. Né? Adolescente, você tá vendo que seu cabelo não tá do jeito que você queria que tivesse porque a moda é tal. Então você acaba criando uma identidade, né, física, estética, a partir de símbolos que vão sendo jogados para você. Eu acabei absorvendo esses símbolos de uma forma muito tóxica, como toda adolescente negra brasileira, né? A gente quer sempre estar de acordo com o padrão, que é um padrão completamente eurocêntrico. O meu trabalho consiste em muitas coisas. Cultura, arte, identidade, ancestralidade, moda e, sobretudo, autoconhecimento. Eu sou poliglota, né? Eu falo 4 idiomas, assim. Quando eu tinha uns 21, 22 anos, eu comecei a trabalhar num lugar. Eu tinha esse cabelão, né? Já tinha crescido bastante meu black. Eu fui escolhida como uma pessoa que ia receber todas as pessoas que iam entrar nesse lugar de ouro.
E foi uma experiência muito difícil para mim, porque ali eu entendi que a gente é exotizado não só pelo fato da gente ser quem a gente é fisicamente, né? A estética, o cabelo, nanana. Nós negros, a gente tem que convencer as pessoas de que a gente tem valor. Começaram a sair várias matérias no jornal que diziam assim: essa é a hostess do bar, nananã. Eu aparecia nas fotos e dizia sempre assim, uma legenda: ela é inteligente, ela fala 4 idiomas. E as pessoas vinham no bar, assim, com a revista na mão, para olhar para minha cara. A imagética do negro realmente passava pelo imaginário das pessoas como algo completamente sem valor, sem educação, sem presença. E eu falei assim, bom, eu não quero estar aqui alimentando essa cultura. Eu quero me formar como um ser humano presente num lugar onde eu seja permitida expandir. Porque aqui eu vejo que esse sistema social, né, de referência imagética e até referência histórica de uma pessoa, limita a gente de uma forma muito cruel. E eu fui morar em Nova York depois disso. E aí, quando eu cheguei em Nova York, foi que a minha consciência identitária foi expandindo, de fato, assim, porque eu comecei a morar no Brooklyn, com pessoas que tinham essa identidade racial muito, muito definida por conta da história, né, do afro-americano. E aquilo foi me dando referências que eu não tinha, assim, que eu estava buscando até então. A foundation, que eles falam, né, que é a base, eu entendi que eu deveria começar a construir a partir de um processo de autoconhecimento, que até então eu não tinha consciência disso. E foi ali que eu comecei a busca, de fato, do que esse poder essencial significa. Eu conheci o turbante através da mãe de um amigo meu também, que é nigeriana da tribo Yorubá. E ela usava aqueles turbantes maravilhosos e eu ficava encantada e perguntei um dia se eu poderia usar também. Ela falou, claro que você pode. Eu falei, mas eu não sou africana. Ela falou, você pode não ser, mas os seus antepassados eram. Então isso te dá legitimidade para você também usar. E nisso que ela me ensinou a fazer, toda vez que eu usava, me sentia mais forte. Então eu ficava me sentindo fortalecida de uma forma muito curiosa, assim, como pode uma coisa externa, né, te trazer tanta segurança, assim. Eu criei um projeto que se chama Project Tribe, Projeto Tribo. Falava sobre a conexão entre mulheres, especialmente mulheres negras, através do símbolo do turbante. O turbante era um símbolo que conectava todas nós e nos fazia essa figura de poder que eu acabei encontrando em mim mesma. Então era como se fosse uma ferramenta para que outras mulheres encontrassem essa essência dentro delas. E explodiu, assim, virou um negócio gigante, sabe? Ali eu entendi que muitas mulheres estavam precisando também desse estímulo criativo para conseguirem se conectar com essa energia essencial, que é uma energia ancestral. E o turbante era esse símbolo que as conectava. Eu fui chamada para fazer um documentário que se chama Brasil DNA África. Só que quando eles me chamaram, foi só para fazer o teste que determinaria a minha ancestralidade. E você fazendo esse teste, você sabe exatamente de qual tribo os seus ancestrais vieram. Quando o resultado chegou na minha mão, o pessoal me convidou para fazer uma viagem de volta à minha terra ancestral. Eu sou da tribo Yorubá, da Nigéria, que foi a mesma tribo que aquela mulher lá atrás, a mãe do meu amigo Koza, me ensinou. Quando eu fui, foi uma experiência que transformou minha vida profundamente, assim. Eu sinto que meu corpo mudou, sabe? Depois dessa experiência.
Quando eu cheguei lá, eu fui rebatizada. De acordo com os Yorubás, eles fazem vários rituais com os seus pais, com seus avós. E os rituais vão render graças aos ancestrais para que os ancestrais revelem a missão dessa pessoa no mundo. E isso vem na forma do nome dessa pessoa. Um dos líderes espirituais me batizou, né? Perguntou para os ancestrais o meu nome. E o meu nome ancestral é Oxum Yemisi, que significa aquela que caminha com honra, graça e retornou à sua casa e foi honrada por Oxum. Foi muito simbólico para mim, porque eu comecei a ligar todos os pontos, sabe? Aqueles pontinhos que estavam soltos. Desde eu lá pequena, olhando para fora e falando, o que eu estou fazendo aqui? Até eu me questionando sempre sobre a minha missão, até eu encontrando com o Nelson Mandela e com o presidente Obama, até eu descobrindo as minhas raízes ancestrais através de uma parada que surgiu assim do nada. Enfim, fez tudo sentido, assim, né? Se juntou tudo. E aí eu falei, bom, já que eu estou tendo o privilégio de receber essa informação, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Eu acho que seria muito egoísta da minha parte manter isso só para mim. E parte da minha missão é compartilhar isso com as pessoas, né? E aí veio o Yemisi. Yemisi é o meu nome nigeriano e é um conjunto de vivências de autocuidado, identidade e de entendimento desse poder essencial, né? Através da yoga, através de práticas que te conectem com esse fio de consciência que é inerente a todos nós, mas que a gente não tem ferramentas para acessar, muitas vezes. Especialmente nós mulheres negras, né? Se a gente for olhar para os nossos antepassados, eles eram muito afrofuturistas. Tipo, a galera lia o céu. E a gente perdeu essa conexão, né? A gente perdeu esse conhecimento. Não dá mais para eu ir para frente sem considerar tudo que foi feito. Foi, tipo, um corte muito brusco, sabe? Então, para mim, o afrofuturismo é esse religar com o que estava lá e foi cortado, porque eles falaram assim, não, se vocês comerem disso aqui, ó, que é dos ancestrais de vocês vão ser foda demais, vocês vão crescer muito, não vai dar pra gente, não. E eu não quero mais isso. Para mim, não serve mais isso. Então, o meu jeito de ver o afrofuturismo é como a gente recupera os nossos nutrientes, como a gente se religa a essa sabedoria ancestral para que a gente funcione não no 1%, mas no 100%. Afronta, então. Desculpa.